Porra, o VAR faz merda pra caramba aqui, hein, cara. O homem parece completamente diferente. Você entra no cara, não tem bola nenhuma. Foi Quando sem você- querer completamente, mas eu fui sem querer também expulso. Sem querer você faz falta. Gente, Pra mim. é urgente que se faça algo com a arbitragem brasileira. É urgente. Fala, rapaziada, mais um vídeo pro canal aqui do Alan React. Trago para vocês aqui um corte do pessoal do Sport TV, Seleção Sport TV, falando sobre a polêmica envolvendo a arbitragem no jogo Atlético Mineiro e Bahia, onde o jogador do Atlético Mineiro deu entrada criminosa no jogador do Bahia e não foi expulso. O Rogério Ceni falou muitas coisas na entrevista dele, o pessoal repercutiu aqui. Vamos ver qual foi a resenha toda aqui. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, tamo junto, vamos nessa. Sério, que fala importante. E aí corta do que ele falou domingo para a reação dele ontem na Arena MRV. Dá uma olhada. O jogador é muito chato, brasileiro. Os goleiros, muita cera. Treinador, tudo chato. Tudo, sabe? Agora, temos que profissionalizar, claro. Temos que dar mais condições para os caras. E outra coisa, instalar o VAR no Brasil, né? Porra, o VAR faz merda pra caramba aqui, hein, cara? O VAR atrasa o jogo, entra onde não deve, chama onde não precisa, gasta tempo do jogo pra caramba, sabe? Menos, né? E sejam mais objetivos. Mas esse jogo, ele começa em Internacional e Atlético Mineiro, quando o Vitor Hugo vai expulso, injustamente, tá? Não merecia ser expulso. Mas o futebol brasileiro, não é que tem árbitros ruins, não. O Davi Lacerda, acho que é o nome dele, né? Deixou o jogo correr, como se deve, uma arbitragem europeia e tudo tal. Com 30 segundos, tem um lance mais claro que isso para uma expulsão no Brasil não vai acontecer. Mas o senhor Rafael Trace, se eu não me engano, que é o nome do homem lá de cima, que esse fica escondido. Esse é o que está escondido no ar-condicionado. Que teve a coragem de chamar o lance de uma expulsão subjetiva do Canu, que segundo o jogador, que nós não sabemos se ia encontrar bola no ponto futuro, onde encontraria, esse senhor decidiu o jogo no dia de hoje. Mas nós vamos ficar aqui, o futebol brasileiro vai continuar dessa mesma maneira. Então, esse jogo não começou hoje. E o Atlético, dentro dos seus direitos e corretamente, porque na minha opinião, que também não vale para nada nesse sentido, o Vitor Hugo foi expulso injustamente contra o Internacional. Então, hoje o jogo é ditado no ritmo. Então, assim, eu só me pergunto, esse cara do VAR, que viu o pisão na altura, rasgou o meião, na altura da canela do Michel, ele vai para casa e vai acontecer o quê? Nós perdemos o jogo, temos que vir aqui responder, o Botafogo ganhou, encostou, o Fluminense joga amanhã com o Mirassol, e esse senhor vai fazer o quê? O que vai ser feito com ele? Então o futebol brasileiro caminha para onde está devido a isso. Sabe o que vai acontecer? Nada. E no próximo, nós vamos tudo fazendo de acordo com quem foi prejudicado, vamos tentando. Esse é o futebol brasileiro. Mas o VAR hoje, ele decide para o lado que ele quer. O lado que vai vencer o jogo é a interpretação em que o VAR resolve no futebol brasileiro. Ó, é o mesmo banner, é a mesma roupa, igualzinho. Só que o homem parece completamente diferente. Domingo, depois da vitória, gente, paz e amor, vamos ajudar, juízes erram. Ontem até a respiração. A barba estava maior também. A barba, a respiração, assim, acho que é o que acontece na média aqui no Brasil, né? Os discursos mais generosos com a arbitragem, com exceção do Cássio naquele dia no Allianz Parque, porque o Cruzeiro foi claramente prejudicado aquele dia, foi o único jogador que eu vi nesse campeonato, o treinador, que diante de uma partida em que o time dele saiu prejudicado, veio pregar a paz e o entendimento com o momento péssimo da arbitragem. Mas do jogo de ontem, ele se refere a esse lance com 30 segundos. Júnior Alonso do Galo dá uma entrada no Michel Araújo. Rogério Ceni tem razão? Era lance para expulsão? Para mim é. Para mim é para expulsão. O que tem uma discussão acontecendo nesses pisões? Que ele encosta na bola Igualzinho primeiro. do Plata. Igual do Plata, gente. Igualzinho do Plata. Exatamente. Sempre expulsão igual foi expulsão do Concordo. Plata. Não é, e eu explico por quê. Porque ele pegava na bola primeiro? Eu acho. Mas ele vai por cima da bola. A lógica, Ele continua com o pé e A não tira. lógica desse pé alto, coisa e tal, é quando você vai direto no adversário. Quando você tocou na bola e escorregou, para mim, vira acidente. Isso é um acidente. Mas você não teria expulsado o Gustavo Gomes também? Não. Não? Mas Contra eu acho que Palmeiras e acidente Cruzeiro? também é Não. expulsão. Não, é a minha opinião. Eu Não, mas acho a própria que CBF o cartão reconheceu que foi vermelho errado o direto, lance. Lendo a regra, é quando você entra no cara, não tem bola nenhuma. Quando você entra, por exemplo, o lance aquele do... A do Plata, você acha que foi expulsão?
Porque ele não pega a bola? Acho. Acho. Mas ó, a Eu própria acho que vai CBF direto. reconheceu Aí, que houve Pra um mim, a erro. expulsão nos dois, pra mim, a expulsão clara do Júnior Alonso. Na minha opinião, tá? Quando tem a bola, não tem a intenção do jogador de eu vou machucar Mas aquele não é a cara. intenção que você tem que não, jogar. Não, a intenção, claro que Não é é, intenção. Serginho. A regra é a força Até porque a intenção é desmedida. muito força subjetiva. Mas isso aí, a intenção... O Gustavo Gomes não quis pegar o Wanderson. Não quis, mas ele pegou. E a própria CBF admitiu que foi um erro ali. Para mim é acidente. Não, Assim tudo como o bem. Plata também, não acho que o Plata quis pisar. O Everton Araújo também cometeu um acidente Não, mas domingo. acidentes é acidente. E o que me chama a Acontece atenção é que e são depois do lance expulsões. do Allianz Parque, a CBF passou uma orientação clara. Ó, gente, não é porque tocou na bola que não é para expulsar. Aí na rodada seguinte, todo mundo fez certinho. O Everton Araújo foi expulso e outras aconteceram também. E ontem o Rogério reclamou desse lance. Mas, Felipe, para você era expulsão? Pra mim, expulsão. Jéssica? Expulsão, pra mim, expulsão. Para mim também. Eu não acho que ele quis fazer isso. Para mim é amarelo Mas e falta. aconteceu. Ele não deu nada, Não, inclusive, né? não quis fazer isso. Não acho que ele quis fazer isso, Não mas tem foi o que jeito, aconteceu. futebol é contato. Foi muito rápido a jogada, já aconteceu algumas vezes comigo. Sim. Uma vez numa Libertadores eu fui expulso contra o segundo time lá do Paraguai. Cerro Porteño. O Cerro Porteño, e foi uma jogada parecida com essa. Eu ganho a bola, meu pé continua e acaba que eu fui expulso do jogador. Depois eu vi a imagem e falei, foi sem querer completamente, mas eu fui sem querer também expulso. Sem querer você faz falta. Pra mim isso é expulsão, assim como a do Plata. E aí voltemos, e aí a gente conclui esse capítulo de arbitragem com o lance da expulsão do Canu. Serginho e eu discordamos. Eu discordo pela questão tática ali. Eu não tenho certeza. E se eu não tiver certeza que o cara ia ficar, ele e o goleiro, Eu tenho. eu não interfiro. Eu tenho. deixo o jogo. Eu tenho. Para mim é muito Toda claro. vez que eu não tenho certeza de um pênalti, de uma expulsão, eu não faço. Eu tenho. Porque eu vou mudar o jogo. Eu tenho duas Eu certezas tenho. nisso aí. Pra mim é expulsão clara e o atleta do Atlético Mineiro ele ia chegar na cara do goleiro. Na cara do goleiro. Na Ia cara chegar, do goleiro. claro. O passe é perfeito para ele chegar na cara do goleiro. Pra mim, expulsão clara também. Expulsão clara também. Também. Expulsão clara. Para mim, expulsão claríssima também. Acho que tem todos os elementos ali. Eu quero menos cartão, eu quero menos pênaltis. Pra mim, essa é uma chance Mas, Serginho, clara tem e que mais aplicar a evidente. regra. Eu também quero, mas tem que aplicar a regra. E digo mais, o Canu ele deixa completamente de correr. Se o Canu ele corre, ele sai correndo para trás igual maluco, eu acho que ele chegaria. A gente acha lindo. Ele deixa de correr para puxar o cara, sabendo que o cara, assim, para mim é expulsão clara. Também. O VAR da Inglaterra jamais chamaria nesse lance. Ah, não. E a gente acha lindo o futebol inglês. eu discordo. Exatamente, eu acho que o VAR chamaria. Primeiro que eu acho que ele é expulso no campo. É. Porque a arbitragem inglesa é muito melhor que a nossa e já seria expulso no campo. Também então o VAR acho. nem precisaria Eu acho entrar. que Até porque a o quarto árbitro iria ajudar. O VAR não vai intervir, né? A não ser que seja Não, mas Mas é muito claro, eu duvido que na conceito Premier de League. claro eu duvido. Mas É esse que pra mim é lance- muito claro. Muito O cara claro. vai dominar a bola Eu e vai acho chegar que de cara. esse é um dos muito lances claro. mais graves que tem no futebol. Você está evitando o adversário de fazer um gol. Exato. Ele trocou o gol pela falta. Ou a chance clara pela É isso, falta. a chance clara, Trocou no a mínimo. chance clara pela falta. Eu acho que na Inglaterra nem chegaria ao VAR. O juiz já ia direto e. Inclusive, opino que na Inglaterra os jogadores talvez nem fizessem a falta, sabendo que ele seria expulso. Ou fariam já. Depende já do abaixa o meião e vai embora. Depende do time do jogo. Se você pega exato. no segundo tempo, Exato, 40, o cara fala assim, vou ser expulso, quero nem saber. Agora você é no início do jogo e de repente o cara Deixa não- correr. Bom, fechamos o capítulo da arbitragem, que é inevitável. Mas posso Inevitável. falar só mais, a gente tem tempo só para mais um. A fala do Rogério, né? Primeiro que o treinador sai com a cabeça quente de um jogo, já vai para uma coletiva, então ele não consegue, às vezes, E saiu com a cabeça associar. fresca domingo passado. Tem 6 horas, tem que Paz ter de 6 amor. horas, tem 6 horas. Paz de amor. Não esperou 6 horas e aí dá nisso. Mas assim, primeiro, talvez as duas entrevistas estão fora do contexto. Até a primeira. Gente, é urgente que se faça algo com a arbitragem brasileira. É urgente. E aí, quando ele fala na segunda, nada vai acontecer. Vamos botar talvez na geladeira o árbitro. Mas daqui a um tempo volta, o árbitro que vai substituir vai errar também. Tá todo mundo errando, né? Então, é um alerta necessário. outra Acho que o desabafo coisa. dele tem sentido. O Rogério opinou que o Vitor Hugo não deveria ter sido expulso em Inter e Galo. Foi um lance também que o Vitor Hugo primeiro pega a bola e depois atinge o adversário e é expulso. Porque veio na sequência daquele Palmeiras e Cruzeiro que a orientação foi lances assim, expulsem. Então acho que o Vitor Hugo era para ter sido expulso mesmo, Inter e Galo domingo. E aí é um lance muito parecido com o de ontem. O Rogério, eu discordo dele nessa questão, quando ele coloca lances como diferentes, o do Vitor Hugo. O que o Rogério quis dizer, no fundo, é que na cabeça dele, a arbitragem quis dar uma compensada no que ele entendeu ter sido erro de decisões no jogo de domingo entre Inter e Galo. Dizer que a nossa audiência está sempre atenta, né?
Já me mandaram aqui o crédito, vamos dar o crédito, né? O Tosa é um influencer do Flamengo, coisa e tal, etc. E ele diz, favor desconsiderar tweets até 6 horas após derrota do Flamengo. Só porque eu citei, tem que citar o... Bom, no próximo bloco, a gente vai falar disso aqui, ó. Colocou na roda. Botafogo ontem fez o que quis com o Vasco e a gente... Tá aí, rapaziada, toda a polêmica envolvendo Bahia e Atlético Mineiro. Na minha opinião, o Rogério Ceni acertou ali na entrevista dele. Você pode até contestar ali que a postura de um jogo para outro e tal, mas ele acertou na entrevista dele ali. O VAR realmente interferiu diretamente no resultado. 30 segundos do primeiro tempo. Um jogador expulso do Atlético Mineiro, a chance do Bahia fazer um gol seria muito grande. Então, consequentemente, possivelmente não iria aparecer essa falha de Canu aí, esse puxão, essa expulsão de Canu, até porque o Bahia iria pressionar. Então, era um outro jogo, era uma outra circunstância. Então, interferiu diretamente ali no resultado, o árbitro. Ao meu ver, essa questão de critério já acabou há muitos anos, há muito tempo. A questão mesmo aí, para mim, a questão é manipulação mesmo de resultado. Ele lá interfere diretamente no resultado, ditando quem vai ou quem fica em determinadas posições na tabela. Não fica só ali nessa questão de critério, não, porque já teve vários lances parecidos com esse aí, várias expulsões. E a mesma, e foi na semana passada. Então a mesma aconteceu nesse jogo. E o critério muda, não é questão de critério, na minha opinião, é simplesmente a questão de manipulação mesmo de resultado. Quando é um time mais fraco, sempre tem uma manipulação, sempre tem alguma coisa. Quando é um time que está jogando mais forte, ou um time que eles querem que passe para uma determinada fase ou aumentar ponto, ele manipula de outro jeito. Então, assim, eu já não vejo mais como critério, já vejo mais como realmente como uma manipulação. Não sei vocês aí o que vocês acham em relação a isso aí. Eu sempre olho sempre tenho esse olhar crítico em relação a Sudeste, entre o eixo, jogando contra o time do Nordeste. Eles não querem ver nenhum time do Nordeste no topo. Passa muito por isso aí, eu imagino. Então deixe seu comentário aí, o que vocês acham aí, deixe seu like aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.